Existe um segredo na história de uma das maiores artistas brasileiras. Por algum motivo, Tarsila do Amaral se recusava a falar do que fez entre 1929 e 1935. Mas o mistério desses anos secretos está prestes a ser desvendado. E é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Primeiro, deixa eu explicar como esse mistério pôde existir por tantos anos, para depois dar algumas pistas do que de fato aconteceu nessa época. A Tarsila é hoje a autora do quadro mais valioso da arte brasileira, o Abapuru. Sua influência na cultura nacional é enorme, então é no mínimo estranho que não saibamos sobre algumas passagens importantes da sua vida. E talvez uma das coisas mais curiosas disso tudo é que a provocação para desvendar esse mistério já estava presente na primeira biografia escrita sobre ela, que é esse livro aqui, da maravilhosa Aracy Amaral. Já nas primeiras páginas, a Aracy conta para o leitor que existe esse tempo na vida da Tarsila, do qual se sabe muito pouco, e que era a própria Tarsila que se recusava a falar da época. Mas a Aracy também diz, olha só, que apesar de não ter podido explorar muito o tema, ela achava que esses poderiam ter sido os anos mais estimulantes da vida pessoal da Tarsila. Isso para você ver o tamanho da importância desse período. Bom, até onde eu sei, essa é a única biografia que foi escrita com a artista ainda viva. A Aracy entrevistou a Tarsila quando estava preparando o livro e ele foi publicado 2 anos depois do falecimento dela. Mas o fato é que a Tarsila colaborou com a autora. Então fazia todo sentido que a Aracy respeitasse essa vontade dela e não entrasse nos detalhes do que aconteceu na vida ali dela entre 29 e 35. Ela até comenta por cima os principais fatos, tanto ela quanto outras biógrafas da Tarsila falam, por exemplo, do fim do casamento com Oswald de Andrade, da perda da fortuna da família. Também se sabe sobre o relacionamento com o psiquiatra Osório César, da viagem dos dois para a União Soviética, e que ela foi presa depois que voltou. Mas até hoje, nenhum desses fatos ganhou muito destaque. E para muita gente, esse período, de 29 a 35, é visto como uma época de desencontro, em que a grande Tarsila do Amaral, da antropofagia, do pau-brasil, sai um pouco de cena, e com uma exceção ou outra, sua relevância para a cultura brasileira só voltaria décadas depois, na fase neo-pau-brasil. Mas o que eu estou vindo aqui para te contar é que a Aracy acertou na suspeita de que esses anos secretos foram provavelmente os mais agitados da vida pessoal da artista. Se você conhece um pouco sobre a história da Tarsila, pode pensar que talvez eu esteja exagerando, já que é difícil algo ser mais interessante do que aquilo que ela viveu antes, na Paris dos anos 20, onde se virava à noite debatendo arte, política, filosofia, em festas assim regadas a cachaça, champanhe, fumo de corda, nos ateliês dos grandes artistas. Tá bom, a comparação entre os dois momentos de vida pode até ser injusta em termos de glamour, mas não de enredo. Esses anos misteriosos não deixam nada a desejar quanto a personagens e acontecimentos históricos. Temos guerras, complôs internacionais, traição e até feitiçaria. E como eu sei disso tudo? Bom, porque esse é justamente o tema do meu livro, Tarsila, os Anos Secretos, que será lançado pela editora Labrador no dia 28 de setembro, aqui em São Paulo, na livraria Drummond. Após 3 anos de pesquisa, buscando pistas em livros, jornais da época e nos arquivos públicos, consegui remontar as atividades de Tarsila nesse período. E o que descobri é uma outra faceta da artista, mais complexa e que não parou em nenhum momento de se envolver com os principais acontecimentos culturais do país. Bom, esse vídeo aqui é um convite para esse estudo. O livro já está com pré-venda pelo site da Amazon e eu vou deixar o link aqui na descrição e também, para quem puder vir ao lançamento, vou ficar muito feliz em recebê-los, dia 28 de setembro, lá na livraria Drummond, da Avenida Paulista. Até lá!